Acha que uma simples lata de sardinhas é sempre uma escolha saudável? E se eu lhe dissesse que a forma como a maioria de nós come este tesouro do nosso mar pode, na verdade, estar a sabotar a nossa saúde sem que nos apercebamos? É uma realidade dolorosa pensar que, ao tentarmos fazer o melhor pelo nosso corpo, escolhendo um alimento tão rico e tão nosso, podemos estar a cometer erros que anulam os seus benefícios. Muitos de nós crescemos a ver as sardinhas como um pilar da nossa alimentação, um sinônimo de saúde e tradição. Mas a verdade é que existem segredos escondidos na forma como as escolhemos, preparamos e comemos. Segredos esses que podem fazer toda a diferença entre nutrir o nosso corpo ou, inadvertidamente, contribuir para problemas como inflamação, dores nas articulações e até ossos mais fracos. Neste vídeo, vamos desvendar os erros mais perigosos que as pessoas com mais de 60 anos cometem ao comer sardinhas. Vamos aprender juntos a transformar esta pequena maravilha numa verdadeira potência para a nossa saúde, garantindo que cada garfada nos fortalece e protege. Fique comigo até ao fim, porque o último ponto que vou partilhar vai mudar completamente a forma como olha para as sardinhas, seja na esplanada no verão ou na sua cozinha durante todo o ano. Vai ficar surpreendido. Vamos então mergulhar no primeiro erro, e é talvez o mais comum e o mais fácil de corrigir. Acontece logo no momento da compra, em frente à prateleira do supermercado, com dezenas de latas coloridas a chamar por nós. O erro é simplesmente ignorar o líquido em que as sardinhas vêm conservadas. A maioria das pessoas pega na primeira lata que vê, ou na mais barata, sem pensar duas vezes. Muitas vezes essa lata contém sardinhas em óleo vegetal, óleo de girassol, óleo de soja ou em salmoura. E aqui está o grande problema. Nós comemos sardinhas principalmente pelos seus fantásticos ácidos gordos ômega 3, conhecidos por combater a inflamação no nosso corpo, proteger o nosso coração e manter o nosso cérebro afiado. Mas quando escolhemos sardinhas conservadas nesses óleos vegetais refinados, estamos a ingerir uma grande quantidade de ômega 6. O nosso corpo precisa de um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, mas a nossa dieta moderna já é excessivamente rica em ômega 6, que em excesso promove a inflamação. É como tentar apagar um fogo com uma mão, enquanto com a outra se deita mais lenha. Está a anular o principal benefício da sardinha. E a salmoura? Bem, é basicamente água com uma quantidade enorme de sal, algo que a maioria de nós, especialmente depois dos 60, precisa de controlar para manter a tensão arterial em níveis saudáveis. Então, qual é a solução? É muito simples. Procure sempre, mas sempre, por sardinhas em azeite. E, se possível, em azeite extra virgem. O azeite não só preserva a qualidade da sardinha, como adiciona os seus próprios benefícios. É uma gordura monoinsaturada saudável, rica em antioxidantes e polifenóis que também combatem a inflamação. Ao escolher sardinhas em azeite, está-no a criar uma dupla poderosa de gorduras saudáveis que trabalham juntas para proteger o seu corpo. Da próxima vez que for às compras, perca 1 minuto a ler o rótulo. Essa pequena decisão pode fazer uma diferença gigante na sua saúde. Agora vamos para o segundo erro, que acontece já em casa, na hora de preparar as sardinhas para comer. É o hábito de, com a ponta do garfo, deitar fora as espinhas e a pele. Eu sei. Talvez a textura não seja a mais agradável para alguns, ou talvez tenhamos crescido com a ideia de que limpar o peixe é a forma correta de o comer. Mas ao fazer isto com a sardinha de lata, estamos a deitar fora os seus maiores tesouros nutricionais. As pequenas espinhas da sardinha, que se tornam macias e completamente comestíveis durante o processo de conserva, são uma das fontes mais ricas e biodisponíveis de cálcio que podemos encontrar. O que significa biodisponível? Significa que o nosso corpo consegue absorvê-lo e utilizá-lo de forma muito eficiente. Depois dos 60, a saúde dos nossos ossos é uma prioridade absoluta para prevenir a osteoporose e o risco de fraturas. Em vez de depender apenas de laticínios ou suplementos, temos aqui uma fonte natural e poderosa de cálcio. Quando come as espinhas, está a fortalecer a sua própria estrutura óssea. E a pele?
A pele prateada da sardinha está carregada de mais ômega 3 e também de colagênio marinho, que é fantástico para a saúde da nossa pele, cabelo, unhas e articulações. A solução aqui é uma mudança de mentalidade. Em vez de ver as espinhas e a pele como algo a ser descartado, veja-as como a parte mais medicinal da sardinha. O truque é simples. Com o garfo, esmague bem as sardinhas na lata ou num prato. As espinhas são tão macias que se desfazem e misturam-se com a carne do peixe, tornando-se completamente imperceptíveis. Vai receber todos os benefícios do cálcio e do colagênio sem sequer dar por isso. Pense nisto como um suplemento natural para os ossos e articulações, que já vem incluído na sua refeição. É uma pena deitar fora algo tão valioso, não acha? Agora que já aprendemos a escolher a lata certa e a aproveitar tudo o que ela tem para oferecer, vamos falar de um erro que pode arruinar todo este bom trabalho: comer as sardinhas com os acompanhamentos errados. Em Portugal, é um clássico, uma bela sandes de sardinha em pão branco, ou talvez umas tostas ou bolachas de água e sal. É delicioso, é rápido e traz-nos memórias de infância. O problema é que estes acompanhamentos, feitos de farinhas refinadas, são o oposto do que o nosso corpo precisa. O pão branco, as tostas e as bolachas processadas são hidratos de carbono simples que se transformam rapidamente em açúcar no nosso sangue. Isto provoca um pico de glicose, seguido de uma queda abrupta, o que nos deixa com menos energia e, a longo prazo, pode contribuir para a resistência à insulina. Mais importante ainda, estes alimentos refinados são pró-inflamatórios. Lembra-se de como falamos que o ômega 3 da sardinha combate a inflamação? Pois bem, ao combiná-la com pão branco, estamos novamente a travar uma batalha perdida, dando ao nosso corpo sinais inflamatórios que anulam os efeitos anti-inflamatórios do peixe. É como tomar um comprimido para a dor de cabeça e, logo a seguir, fazer algo que sabemos que nos vai provocar outra dor de cabeça. Não faz sentido. A solução é repensar o prato. Em vez de pão branco, opte por uma fatia de pão de centeio integral, pão de fermentação lenta ou pão de sementes. Estes pães têm mais fibra, o que ajuda a abrandar a absorção de açúcar, mantendo os seus níveis de energia estáveis e alimentando as boas bactérias do seu intestino. Outra opção fantástica é abandonar completamente o pão e fazer das sardinhas a estrela de uma grande salada. Imagine, uma cama de folhas verdes escuras como espinafres ou rúcula, tomate cereja, pepino, pimento, cebola roxa, algumas azeitonas, e por cima as sardinhas esmagadas com um fio do seu próprio azeite da lata. Fica com uma refeição completa, nutritiva, cheia de vitaminas, minerais, fibras e gorduras saudáveis. É uma refeição que combate a inflamação em todas as frentes. E se gosta do lado crocante, em vez de tostas, use fatias de pepino, aipo ou pimento como base para colocar a sardinha. É uma forma inteligente e saudável de obter essa satisfação crocante sem os hidratos de carbono refinados. Passamos agora para uma preocupação que afasta muitas pessoas do peixe em geral: o medo do mercúrio. Ouvimos tantas histórias sobre os perigos dos metais pesados no peixe que, por vezes, o medo leva-nos a evitar um dos alimentos mais saudáveis do planeta. É um erro pensar que todas as espécies de peixe são iguais neste aspecto. O mercúrio acumula-se na cadeia alimentar. Isto significa que os peixes grandes e predadores, que vivem muitos anos, como o atum rabilho, o peixe-espada ou o cação, acumulam as maiores quantidades de mercúrio porque comem muitos peixes mais pequenos ao longo da sua vida. As sardinhas, pelo contrário, estão no fundo da cadeia alimentar. São peixes pequenos que se alimentam de plâncton e têm um ciclo de vida muito curto. Por estas razões, elas não têm tempo para acumular níveis significativos de mercúrio. São consideradas um dos peixes mais seguros e limpos que podemos consumir. E há mais uma boa notícia. A natureza é sábia. As sardinhas são naturalmente ricas em selênio, um mineral essencial que tem uma propriedade fantástica. Liga-se ao mercúrio no nosso corpo, ajudando a neutralizá-lo e a prevenir a sua toxicidade. Portanto, a própria sardinha já traz consigo o antídoto.
A solução aqui é libertar-se desse medo infundado e abraçar as sardinhas como uma opção segura e regular na sua dieta. As autoridades de saúde em todo o mundo recomendam o consumo de peixe gordo 2 a 3 vezes por semana, e as sardinhas são uma escolha perfeita para cumprir esta recomendação sem preocupações. Em vez de se preocupar com o mercúrio nas sardinhas, deveria preocupar-se mais com os riscos de não comer peixe suficiente e de não obter os ômega 3 essenciais para a saúde do seu cérebro, coração e articulações. E por falar em escolher a lata certa, há outro detalhe crucial no rótulo que muitos de nós ignoramos e que constitui o nosso quinto erro: comprar qualquer marca sem investigar um pouco mais. Pensamos que sardinha é sardinha, mas a qualidade e a segurança podem variar imenso de marca para marca. Um dos aspectos a ter em conta é a origem do peixe. Sempre que possível, devemos dar preferência a sardinhas de origem local ou de zonas de pesca sustentável conhecidas. As sardinhas da nossa costa portuguesa, por exemplo, são de excelente qualidade. Saber de onde vem o peixe dá-nos mais confiança sobre a pureza das águas e as práticas de pesca. Outro ponto muito importante, especialmente hoje em dia, é a embalagem. Muitas latas são revestidas internamente com uma resina que contém bisfenol A, ou BPA. O BPA é um químico que pode migrar para os alimentos e que tem sido associado a vários problemas de saúde, atuando como um desregulador endócrino. Com o passar do tempo e a exposição contínua, mesmo em pequenas quantidades, pode ser prejudicial. A boa notícia é que muitas marcas, conscientes deste problema, já utilizam latas sem BPA. A solução é, mais uma vez, tornar-se um detetive de rótulos. Procure na embalagem por selos ou frases como sem BPA ou BPA Free. Pode exigir um pouco mais de esforço no início, mas depois de encontrar algumas marcas de confiança, a sua escolha torna-se automática. Além disso, se optar por variedades de sardinha com molhos, como molho de tomate ou molho picante, preste atenção redobrada à lista de ingredientes e à tabela nutricional. Muitas vezes, estes molhos contêm açúcares adicionados, amidos modificados, óleos de má qualidade e uma quantidade excessiva de sódio. A opção mais pura e saudável será sempre a sardinha em azeite extra virgem, onde pode ser você a controlar os temperos que adiciona. Pode perfeitamente esmagar as suas sardinhas e juntar um pouco de polpa de tomate de boa qualidade, uma pitada de orégãos ou umas gotas de piripiri. Assim, controla totalmente o que está a comer. E agora chegamos ao último ponto, aquele que eu prometi que o iria surpreender. É um erro que assenta numa crença muito enraizada na nossa cultura. A ideia de que o peixe fresco é sempre e incondicionalmente superior ao de conserva. Todos nós adoramos uma boa sardinhada de verão. O cheiro da sardinha a assar na brasa é o cheiro das nossas festas populares. E, sem dúvida, a sardinha fresca é deliciosa e muito saudável. Mas, e se eu lhe dissesse que, em certos aspectos nutricionais cruciais, a sardinha de lata pode ser superior à fresca? Parece uma heresia. Eu sei, mas deixe-me explicar. Quando comemos uma sardinha assada na brasa, comemo-la do rabo à cabeça, como se costuma dizer, mas deixamos no prato a espinha central. É demasiado grande e dura para comer. Ao fazer isso, estamos a perder a maior fonte de cálcio do peixe. Por outro lado, como já falamos, o processo de cozedura sob pressão na lata amolece todas as espinhas, incluindo a espinha dorsal, tornando-as completamente comestíveis e fáceis de digerir. Isto significa que uma lata de sardinhas, comida inteira, oferece uma dose maciça de cálcio que simplesmente não obtemos da sardinha fresca. Para a saúde óssea, especialmente na nossa idade, este ponto é absolutamente fundamental. Além disso, o processo de conserva é excelente a preservar os delicados ácidos gordos ômega 3. São gorduras sensíveis ao calor e ao oxigênio, mas a cozedura rápida e a selagem hermética da lata protegem-nos da degradação. A solução não é escolher uma em detrimento da outra. A solução é compreender que ambas têm o seu lugar e os seus benefícios únicos.
A sardinha fresca é um prazer sazonal maravilhoso, rico em proteínas e ômega 3. A sardinha de lata é uma campeã de conveniência, acessível durante todo o ano e uma fonte inigualável de cálcio para os ossos. Em vez de as ver como concorrentes, veja-as como aliadas na sua saúde. Desfrute das sardinhadas no verão e mantenha a sua despensa abastecida com latas de sardinha de boa qualidade para refeições rápidas, nutritivas e protetoras dos ossos durante o resto do ano. Como vê, pequenos ajustes na forma como escolhemos e comemos as nossas queridas sardinhas podem transformar um alimento já bom num superalimento verdadeiramente poderoso para a nossa saúde. Trata-se de escolher o líquido certo, abraçar as espinhas e a pele, combinar com acompanhamentos inteligentes, deixar de lado o medo do mercúrio, ler os rótulos com atenção e apreciar tanto a versão fresca como a de conserva pelos seus méritos distintos. Lembre-se, o conhecimento é a chave. Agora que sabe destes segredos, tem o poder de fazer escolhas que realmente nutrem e fortalecem o seu corpo. Não se trata de perfeição, mas sim de progresso. Cada pequena mudança positiva que fazemos na nossa alimentação é uma vitória para a nossa saúde e bem-estar a longo prazo. E partilhar este conhecimento é também uma forma de cuidar de quem gostamos. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes erros o surpreendeu mais? E qual é a sua forma preferida e saudável de comer sardinhas? Partilhe as suas dicas e receitas nos comentários abaixo. Vamos criar uma comunidade de partilha de sabedoria e saúde. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, feitos a pensar especialmente em si. Continue a cuidar de si com carinho e sabedoria. Viva a sua melhor vida com saúde e sabor, em todas as idades,